passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer a margem do rio. Bless the Lord. Louvado The seja word of God Deus. is saying here, Jesus is the door. A palavra de Deus está dizendo aqui, Jesus é a porta. And the only way to get to the kingdom of heaven E o único caminho de chegar ao reino dos céus is by Jesus é Christ. através de Jesus Cristo. In Brazil, you only have one language. No Brasil você tem simplesmente uma única língua, But in London, we have 220 different languages. mas em Londres nós temos 220. 220 diferentes línguas. So there are many churches that that we can rise up. Então lá tem muitas igrejas que nós podemos levantar. And there's a river that flows. E tem um rio que flui. The Bible tells me that Jesus said, if you come in, A Bíblia nos diz que Jesus disse: se você entrar, then you will be filled with water. então você será cheio de água. This water is a living water. Esta água é a água da vida. It's a powerful water. Essa é uma água poderosa. When you have the living water, Quando você tem essa água you will viva, affect people around you. você vai afetar as pessoas ao seu You will redor. affect the people in your community. Você vai afetar as pessoas na sua Because you have the comunidade. living water. Porque você tem a água da vida. But many people that come to church, Mas muitas pessoas vêm até a igreja some people are dry. e muitas pessoas estão And they do not secas. have the living water. E eles não têm a água da vida. A água da vida. E porque eles não têm essa água da They vida, criticize people that have the living water. eles crucificam as pessoas que têm a água da vida. Mas fofoca quando a pessoa que não tem o living water. Fofocam a respeito de pessoas que têm essa água. But when you have the living water, Mas quando você tem a água da vida, you can be by yourself. você You can be in the room by yourself. Você pode estar sozinho no seu quarto. And you can have a party all by yourself. E você pode ter uma festa Because sozinho. the living water is inside. Porque a água da vida está dentro de você. Amen. When the Bible mentioned about the living waters, Quando a Bíblia menciona a respeito da água da vida, that it came from under the temple. isso diz que esse texto diz que a água fluía por debaixo do limiar do templo. And it flowed outside the temple. E isso fluía, essa água fluía para fora do templo. It flowed through deserts. E fluía até o And deserto. wherever the water had contact, E qualquer lugar que essa água tinha contato, it brought fruit. trazia frutos. What is this saying to us? E o que essa palavra está dizendo para nós? A Bíblia diz In the beginning, que no começo, when God created man, que na criação, quando Deus criou o homem, God said, be blessed, Deus disse: seja abençoado, be fruitful, seja frutífero be multiply. e e multiplique. This is the word for every one of you. Essa é uma palavra para cada um de The word vocês. of God said, be blessed. Porque a palavra de Deus diz: seja You abençoado. are blessed. Você é abençoado. You are fruitful, Outra coisa, diz que você é frutífero and you must multiply. e que você deve multiplicar. So when you drink of the living water, Porque quando você bebe a água da then vida, everything you do então tudo que você is faz blessed. é abençoado. Everything you do Tudo que você faz should be fruitful. deve ser Everything frutífero. you do Tudo que você will faz multiply. vai multiplicar. God has a word for everyone here, Deus tem uma palavra para cada um aqui, that you are blessed. que você é abençoado. Young people, you are blessed. Jovens, vocês são abençoados. Be blessed. Seja Get abençoado. the best. Tenha o melhor. Receive the best. Receba o melhor. Because you will deserve the best. Porque você merece o melhor. In England, Na Inglaterra, we are taught from childhood. nós somos ensinados desde que somos Never think crianças small. para nunca pensar It's pequeno. illegal to think small. É ilegal pensar Listen, you pequeno. must think for the best. Nós sempre devemos procurar o melhor. Get the best. Então tenha o melhor. Because you deserve the Porque best. você merece o melhor. Church, Igreja, get the best. tenha o melhor. Get the best education. Tenha a melhor Get educação. the best job. Tenha o melhor Get emprego. the best family. Tenha a melhor família. God said, be fruitful. A Bíblia diz: seja frutífero. So get the best marriage. Então tenha o melhor casamento e seja Get frutífero. the best profession. Tenha a melhor profissão Be e fruitful. seja Don't frutífero. let nobody destroy your dreams. Não deixe que ninguém destrua os seus sonhos. Get the best. Tenha o melhor. Because if we serve a big God, Porque se nós servimos a um Deus grande, then we must have the best. então nós devemos ter o melhor. Amen. Amém? The Bible tells me A Bíblia nos diz in que Galatians 4, in Galatians em 1, Gálatas capítulo 4, a person that owns everything, uma pessoa que tem tudo, que
Em Gálatas capítulo 4, a Bíblia nos diz que aqui a pessoa que tem tudo, if he thinks like a slave, a servant, ok, se uma pessoa pensa como escravo, como servo, he's no different from a slave. ela não é diferente de um Even though he has escravo. everything. Mesmo que ela tenha tudo, se ela pensa como um escravo, ela é uma escrava. So the devil knows Então o diabo sabe that you have everything. que você tem tudo. But if then anything something in your mind, Mas se o diabo consegue enfiar algo na sua you cabeça, begin to think like a então slave. você começa a pensar como um Even escravo. if you have the potential of having everything, Mesmo que você tenha o potencial de ter tudo, you can't have it. você não pode ter, porque a sua mente é como um escravo. But tonight, Mas esta I noite, declare eu declaro victory vitória over your mind, sobre a sua mente, over your life, sobre a sua vida, over your family, sobre a sua over família, your marriage, sobre o seu over your casamento, profession, sobre a sua profissão, over your school, sobre a sua over escola, your university. sobre a sua universidade. The best. Tenha o melhor. You deserve the best. Você merece o melhor. Amen. Amém? A Bíblia diz aqui That this river, que este rio it flows. fluía. It flowed out of the church, Esse rio fluía para fora do flowed templo, down the road, fluía para fora, abaixo da rua. and wherever there was a desert, Em qualquer lugar que tenha um deserto. it brought fruit. Desculpa, esse rio trazia frutos. The Bible tells me A Bíblia nos diz que that the fruit, os frutos, the desert, que o deserto, is where where people are not saved. que a Bíblia nos diz que este deserto é onde não existe pessoas salvas. But if we pray, Então, se nós orarmos the living waters, para que essa água viva, para que o rio de água viva will flow flua out the church, para fora da igreja, flow down the road, flua as ruas abaixo, flow into your community, flua através da nossa comunidade, in your family, flua na nossa família. then will bring forth fruit. Então essa água trará frutos. The Bible tells me that everywhere the water went, A Bíblia nos diz que em qualquer lugar que essa água fosse, it brought fruit, trazia it frutos. brought healing, Trouxe frutos, trouxe it cura, brought miracles. trouxe milagres. But where is this water? Mas, mas de onde vem essa água? Within inside you, Dentro de there is você a well. tem um poço. I want to say something here. Eu quero dizer algo aqui. When I was young, Quando eu era jovem, my father was a pastor. meu pai era pastor. I was in the church, Eu estava na igreja, but my heart was not in the church. mas o meu coração não estava na igreja. Wasn't in the church. Não estava na igreja. I had many friends Eu tinha muitos amigos because I sold my salvation. porque eu vendi a minha So salvação. when I came to church, Então quando eu vim para a I igreja, only came because my dad said I must come. eu simplesmente ia para a igreja porque o meu pai me falava que eu devia ir. I was in the church. Eu estava na I igreja. grew up in the church. Eu cresci dentro da But I igreja, didn't know how to drink the living water mas eu não sabia como beber dessa água, because my life was empty. porque a minha vida estava vazia. I came to church. Eu vim para a I igreja. had the name Christian, Eu tinha o nome de cristão, but I had nothing mas eu inside. não tinha nada dentro de mim. So when I was old enough, Então quando eu era velho o I suficiente, went to the streets eu saí para as and ruas I had up with many friends. e eu tinha muitos amigos nas ruas We did many wrong things. e nós fazíamos muitas coisas erradas. And my father said, "Where are you going?" E meu pai falava para mim, onde você está I indo? said, "I don't want church anymore." E eu falei, eu não quero saber de igreja mais. Eu tenho amigos And agora. I went outside. Então eu saía com esses amigos, But my father said to me, mas meu pai disse para mim, "When you go, quando você for, I will pray. eu vou orar. I will pray. Eu vou orar. And I will pray that an angel will find you, E eu vou orar para que um anjo encontre você. But I said, "You keep your angel. E eu dizia para ele, fica você aí com o seu I'm anjo, going." porque eu tô indo. And I went outside. Então eu saía One night, e uma noite I got arrested. eu fui preso. And I was ended up in prison. E eu estava na prisão. While I was in prison, E enquanto eu estava na I prisão, was planning eu estava what planejando I'm going to do to the person who cheated on me. o que eu vou fazer contra a pessoa que me irritou, que me chateou. O que eu vou fazer? I was planning. Então eu estava I had a planejando. lot of hurt, Eu tinha muitas feridas, eu tinha muito ódio, but I had nobody else. mas eu não tinha ninguém And I had mais. no more friends. E eu não tinha mais amigos. Then Jesus came Então Jesus veio into my prison, into the same cell. dentro daquela cela onde eu And he estava. said, "The prayers of your family." E Jesus disse para mim, as orações dos seus pais.
here. Me enviaram aqui. I was alone. Eu estava And I was sozinho looking around. e eu estava olhando ao meu redor. Who is talking? E eu procurei saber quem está falando. Who is talking? Quem está falando? When Jesus spoke, E quando Jesus falou, he began to fill my well. ele começou a encher o meu poço. E assim, e à medida que ele enchia o meu I poço, had a party eu tinha uma festa na prisão. I started to walk around. Eu comecei a caminhar ao redor da Now I cela. know what it's like. E aí eu falei, agora eu sei como é que é I now isso. know I can know this water. Agora eu sei o que é essa I água. started to drink the water. Então eu comecei a beber desta água. No one else was in the prison. Ninguém mais estava na prisão. Just me and my brother was in the next prison. I had other friends that got arrested with me. They were in the same prison. Ok. Estava eu, o meu irmão estava na cela ao lado, alguns outros amigos que tinham sido presos comigo. But I started to worship. Mas eu comecei a I adorar. started to drink. Eu comecei a beber desta água. I remember the songs. Eu lembrei de I canções. remember the praise. Eu lembrei de And orações. I started to sing the same song. E eu comecei a cantar as mesmas canções. E eu comecei a ter uma festa. Then the guards opened the door. Então daí o guarda abriu a porta I said, what are you doing? e falou assim, o que você está fazendo? No, close the door. E eu falei, fecha a Because you porta. don't know what I have Porque here. você não sabe o que eu estou tendo aqui. Porque eu provei The isso. living waters. A água da vida. By myself. Por mim mesmo. Now I'm filled. E eu disse, agora eu estou cheio. You could be here Você pode estar aqui and you're empty. e você está vazio. You could be here. Você pode estar aqui. Don't wait to go to jail. Não espere você ir preso. Drink the living water. Beba a água da vida. Hallelujah. I didn't understand how sweet the water was Eu não conseguia entender quão doce essa água era. until somebody prayed for me. Até que alguém orou por mim. When my parents prayed for me, Quando os meus pais oraram por that mim, river started to run. aquele rio começou a And correr. that river continued to run. E o rio continuou a correr. I was in robbery, Eu estava envolvido em roubo. but the river found me. Mas o rio me encontrou. When I had nobody, Quando eu não tinha ninguém. the river found me. O rio me encontrou. Aleluia. O rio me encontrou. The river changed me. O rio me mudou. And the river filled me. E o rio me encheu. God has a river for every one of us. Deus tem um rio para cada um de nós. Eu quero dizer isso aqui For parents, para os pais. when your children rebel, Quando seus filhos se rebeliarem, don't fight. não briguem. Don't fight with them. Não briguem com eles. Pray. Orem. Tell the Lord, Fale para o Lord, Senhor. send the river. Senhor, envia o rio. Send the river. Envia o Let the rio. river find the desert. Deixa o rio encontrar o When you deserto. find the desert, Quando você encontrar o deserto, fortify the desert. frutifique o deserto. Because my son, Porque o meu filho, my daughter, a minha filha, needs the water. precisa desta água. I didn't know how sweet the water Eu não was sabia o quão doce essa água era. until I began to drink. Até que eu comecei a beber. Hallelujah. Hallelujah. Esta é água viva. Essa água viva Está aqui. está aqui. Esta é água viva. Essa água Não está viva contaminada não está contaminada com fofocas. com fofoca. Esta é água viva. Essa água Não viva está contaminada. não está contaminada com mentiras. Esta é água viva. Essa água viva É pura. é pura. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus diz, A palavra de Deus diz in verse 11, hallelujah. Yes, the same Ezekiel. no mesmo capítulo de Ezequiel, mas no versículo 11, The Bible says, a Bíblia diz, verse 7 to, verse 9, verse 8 to 9. 8 and 9. Yeah? 8 to 9. A Bíblia diz aqui no Ezequiel versículo 47, verse 8 to 9. nos versículos 8 e 9, diz assim: Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. E onde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Hallelujah. Fish represents souls. Peixes representam almas. When we pray here, Quando nós oramos aqui, and for our family, pela nossa for família, our friends, pelos nossos amigos, and tell the Lord, e dizemos para o send Senhor, your angels, envia os teus let anjos that river run.